Pessoal, eu tô aqui na casa da Kátia. Olha aqui, viemos tomar um cafezinho da manhã e bater um papo e dar risada e conversar um pouquinho sobre a experiência da Kátia, que está aqui há 9 anos em abril. 9 anos. E aí a gente vai falar um pouquinho de como foi essa adaptação, como que tá hoje a vida deles aqui depois de 9 anos morando aqui. A Kátia mudou com a família inteira. Então a gente vai bater um papo e falar sobre isso, aproveitando, conhecendo um pouquinho dessa vida aqui, ó. Vidinha de Orlando. Kátia, a gente hoje é muito amiga, a gente dá muita risada, a gente tá se concentrando muito pra ficar séria aqui, sem muito sucesso. Pessoal... Para, eu preciso que... Mas, fala uma coisa pra mim, vocês foram recentemente ao Brasil. Foi a primeira vez, certo? Depois de muitos anos? 9 anos. A primeira vez que eu, os meninos e o Eduardo fomos depois de 9 anos. O Eduardo ia mais frequentemente porque trabalhava no Brasil, deixou negócios no Brasil inicialmente. Então ele fazia essa viagem mais frequentemente, mas nós, desde 4 de abril de 2014, estávamos sem ir ao Brasil. E aí, depois... Que é muito tempo, né? Muito tempo. Depois desse tempo, na verdade, eu acho que isso... A gente tá falando disso, na verdade, que foi uma pergunta que eu quis fazer e pergunta, né? A gente tá aqui conversando, mas é uma coisa tão interessante, porque a gente fala muito do motivo pela mudança, mas eu acho que é muito legal a gente poder ter a visão de vocês, depois desse tempo aqui, quer dizer, é uma família com crianças que tomaram essa decisão, que é uma decisão difícil e tudo mais, passaram aí por um começo que a gente vai falar também, mas assim, depois de 9 anos, chegaram no Brasil, acho que a pergunta é, isso fez vocês terem vontade de ficar lá? O que foi bom estar lá? Deu vontade de ficar lá? Ou te fez ter certeza, talvez, da decisão tomada? Agora que, dessa vez, os meninos foram com vocês como praticamente adultos. Exato. Eu tenho um filho de 23 anos, o Henrique, e um filho de 15 para 16, o Daniel. Quando eles vieram para cá, o Henrique tinha 14 anos e o Daniel fez 7 anos aqui. Nós chegamos no mês bebezinho. E então o que acontece eles tinham a visão do Brasil de criança e adolescente. Ficaram muitos anos sem ir. Então aquelas lembranças, aquelas coisas gostosas que eles pensavam que estariam lá esperando por eles. A casa da praia, a casa dos tios em Piracicaba, a casa da avó, esse tipo de coisa. Quando nós chegamos lá dessa vez, o que aconteceu foi o seguinte, foi muito bom. Eu não consigo descrever como essa viagem foi boa para nós, para matarmos a saudade da família, matarmos a saudade de alguns amigos, porque foi muito breve, muito rápido, nós só ficamos lá 6 dias completos. Nós fomos para estar com a família do meu marido, mais do que com a minha, porque meus pais moram aqui e meu irmão e a família frequentam os Estados Unidos mais. Vem bastante. Vem bastante. Então, o que aconteceu? Para eles foi muito bom, eles viram, para nós também, mas para eles foi essencial. Eles viram amigos de muitos anos que se encontraram assim no shopping. Vamos marcar um encontro no shopping, todo mundo foi. E foi muito legal. Viram a escola onde estudaram, encontraram com ex-professores, encontraram... Passamos no apartamento onde a gente morou. Isso foi assim uma choradeira danada. O menino pequenininho, que eu achei que não ia se lembrar tanto, foi o que chorou demais de ver a casa que ele tinha deixado no Brasil. Então assim, foi uma viagem muito emotiva para nós. Foi uma viagem de muitos reencontros, de muita coisa boa. Eles amaram a comida que, embora a gente tenha aqui nos Estados Unidos a comida brasileira lá em abundância, aquela coisa assim, um monte de coisa diferente e mais barata do que aqui, porque aqui para nós o produto brasileiro é importado, você paga muito mais caro, né? Então assim, foi muito, muito legal esse reencontro. Porém, também serviu para cair algumas fichas para eles, assim. Eles viram a situação das ruas, eles viram a situação da violência, eles viram a situação... chama atenção sempre, é engraçado. Chama. Você teve essa sensação de ver calçada, rua... não necessariamente falando mal ou falando que é uma coisa ruim, mas é uma coisa que quando a gente fica aqui um determinado tempo sem ir ao Brasil, isso
São Paulo, quando eu vou num primeiro dia, pra mim é uma cidade muito barulhenta. Eu sei que a Sim. gente tá falando de Orlando, que a gente brinca que é Orlândia. Exato. Que tem uma área mais calma, é lógico, é característica da cidade também. Se a gente estivesse em Nova York, a gente não teria esse impacto, obviamente. Com certeza. Mas em termos do estilo de vida, a sensação deles foi o quê? A sensação deles foi assim: nossa, deve ser super legal ficar aqui para brincar, para comer, mas eu não gostaria de viver aqui. Eu achei muito interessante isso. E várias vezes eles falaram: mãe, muito obrigada pelo sacrifício que vocês fizeram de trazer a gente para os Estados Unidos. Eu tomo muito cuidado, Andréa, para não ser ingrata, usando uma expressão chula, para não cuspir no prato que a gente comeu. Sim. Eu gosto do Brasil, o Brasil sempre será a minha pátria. Eu me fiz lá, eu imigrei aos 42 anos de idade. Eu sou brasileiro, o Brasil está dentro de mim. E eu respeito o Brasil, eu respeito as pessoas que ficaram lá, eu torço pelo Brasil. Mas quando nós decidimos imigrar, nós sabíamos que iríamos imigrar seria de uma vez por todas. Desse certo, desse errado. Porque era um projeto que não dava para fazer e depois desfazer. É um meio projeto. Não, certo? Então, quando nós viemos, já viemos com visto de imigrante, já viemos com green card e social, já fizemos todo um preparo anterior, que não foi uma aventura, vamos ver no que vai dar. Então a gente apostou tudo nisso. E no começo foi complicado, e a gente pode falar melhor disso depois, mas o que é importante é ver que nesse processo todo, eles entraram com as raízes aqui. E eles se sentem tanto brasileiros quanto americanos. Então eles gostam do Brasil, eles querem retornar, mas eles não querem mais retornar pensando eu vou lá para morar, eu gostaria de passear. Hoje você entende, de novo, né, a gente tá falando de 9 anos. Então assim, é uma vida de certa forma já que os meninos de certa forma cresceram aqui, estão se formando como adultos, o Henrique já hoje de certa forma é um adulto. Eles se formaram aqui, né, se desenvolveram nessa linha aqui, a maneira de ver, de pensar, de muita coisa. Eu acho que essa ida, então, talvez me colocando como mãe, né, como, enfim, a gente vê os nossos filhos e a gente fica tentando eternamente acertar. Sim. A gente gostaria de fazer o melhor por eles, sempre. Não necessariamente a gente acerta, então é um risco muito grande. Eu entendo que, de repente, essa ida, então, te trouxe uma confirmação de que aquele famoso tudo valeu a pena? Sim. Eu acho que quando a gente faz uma decisão dessas, Andréa, você vai perder sempre alguma coisa e vai ganhar sempre alguma coisa. Sim. Ao sair do Brasil, nós perdemos muita coisa, mas ganhamos outras. Então, o que acontece no frigir dos ovos, o que eu ganhei valeu a pena o que eu perdi? Eu vim buscando coisas que, graças a Deus, nós ganhamos. Que não passam por dinheiro, necessariamente. Passam por oportunidades, estilo de vida, valores, conceitos, coisas que a gente gostaria de dar como experiência para os nossos filhos. E eles obtiveram e fizeram o melhor disso, aproveitaram as oportunidades que apareceram à sua porta. Então, o que eu ganhei em relação ao que eu perdi, valeu a pena. Todo o sofrimento que tenha sido, tudo que a gente tenha passado. Vamos lá, isso é uma outra coisa. A gente está então entendendo que passaram 9 anos, foi uma decisão, óbvio, muito pensada, muito difícil. A decisão difícil, eu digo, né? É isso que nós vamos fazer? Nós vamos mudar de país? Nós vamos recomeçar? E tem toda uma decisão, um planejamento. Sim. Decisão feita, vieram, passaram-se 9 anos. Ok. Quando você olha no seu primeiro ano, nos primeiros 2 anos que sejam, o que eu imagino, assim, tem toda essa parte de adaptação, seja de rotina, de comida, de idioma, enfim, é uma infinidade de coisas que a gente tenta se preparar ao máximo que a gente possa. Tem muita coisa boa, que é a qualidade de vida. Orlando, especificamente, óbvio, as crianças vão e voltam sozinhas para a escola, eles andam no carro. Eu tenho um cliente que fala, uma das coisas que eu percebi que eu fiz a decisão certa, e aquilo ficou muito na minha cabeça, ele falou, minha filha podia andar de bicicleta, e aquilo me chamou muita atenção, porque eu, como moro aqui, meus filhos nasceram aqui, aquilo não instala. E ele falou, André, a hora que ela pegava a bicicleta e ela falou, eu posso andar sozinha, e eu deixava, ele falou, eu ficava olhando, mas ela estava sozinha. Aquela sensação de vento batendo, de liberdade. E a outra filha que ficou feliz porque podia andar de carro com vidro aberto. Coisas bobas, certo? Que a gente
pega como triviais, assim. Então, esse tipo de coisa eu acho que soma e é o que talvez, por incrível que pareça, seja o fator decisivo para muitas famílias que estão hoje se planejando. Com certeza. Agora, estamos aqui, fizemos tudo isso com esse objetivo, dar essa qualidade de vida e essas mudanças todas. Sem eu me estender muito, a pergunta que eu queria fazer para você é, em algum momento você questionou a sua decisão e o que foi mais difícil? Não falando como uma coisa negativa, a gente sabe que é adaptação, mas para quem tá hoje ou se preparando para vir ou tá nesse primeiro ano, assim, porque eu acho que a sua história hoje, Kátia, e a gente, de novo, a gente é muito amiga, a gente se vê todo dia, a gente dá risada, a gente mora no mesmo condomínio, então, óbvio, a gente tá junto todo dia, mas eu acho que a sua história é uma história que é inspiradora, é uma história que é por isso que a gente tá falando isso, que sirva de motivação para quem tá pensando em vir e para quem tá nesse primeiro momento ainda se adaptando. Então, teve alguma dúvida quanto à decisão em algum momento? O que realmente você acha que as pessoas não esperam que vai ser difícil nesse... Claro que é caso a caso, mas o que seria essa adaptação? O que é o mais difícil, você acha? Eu acho que há pessoas e pessoas, né, Andréa? Eu sou um exemplo para um lado, meu marido, por exemplo, é um exemplo para outro, as crianças já são outros exemplos, são outras situações. A minha situação, eu já falava inglês antes de chegar aqui. Então a minha vida foi diferente da adaptação de quem está aprendendo uma língua, de quem está tendo que se virar num outro sistema. Então, assim, tudo que é diferente, você tem que aprender onde ir, o que fazer, o mundo das abreviações, o mundo das regras, o mundo dos sistemas. Os formulários. Exato. E outra, aqui tudo é muito segmentado. O que vale na Flórida não vale no Texas, o que vale em Orlando, no Orange County, não vale no Osceola County. Entendeu? Então, tudo assim, todas essas coisas que levam tempo para você aprender, eu acho que isso a gente fica muito impaciente. E quando a pessoa não sabe a língua, fica mais impaciente ainda. E ela começa a se questionar, meu Deus, o que eu vim fazer? Como é que eu vou sair disso? Então, a primeira coisa que eu aconselho é que a pessoa tenha paciência com o processo. Porque você tendo paciência ou não, você vai ter que passar por ele. E se você ficar impaciente, vai piorar. Então, a gente tem que ter a noção assim de que, calma, vai levar tempo, mas tudo vai... É um recomeço. É um recomeço. É começar do zero, mesmo que você venha preparado em termos de dinheiro, mesmo que você venha com negócios e outras coisas. Eu acho que, assim, há níveis e níveis, como a gente estava falando agora, de pessoas que imigram, há pessoas que puderam fazer um planejamento, há pessoas que não puderam. Eu tenho, como você mesma falou, né, eu lido com educação também. Então, eu tenho alunos que tiveram que sair de seus países fugidos, assim, sair numa situação de guerra, de emergência. Sim. Tiveram que pegar a mochila e sair correndo. Você acha que esse imigrante tem o mesmo nível de adaptação que eu tive? Não. Não, claro que não. Então, o que acontece? Depende do imigrante, depende da situação do imigrante, mas seja qual for a situação, se a gente tiver resiliência, força de vontade, um objetivo em comum, em que a família inteira esteja lutando por esse objetivo, sim, as coisas vão dar certo. A gente obedecendo às regras, buscando fazer as coisas corretamente, buscando ser honesto, ser responsável, não querer mudar os Estados Unidos, né? Muita gente quer que o Brasil caiba aqui dentro e quer que fica questionando as coisas. Sim. Então, quanto antes você entender que as coisas são assim e vão continuar sendo assim, você queira ou não, as coisas vão acontecer. Então, o que eu aconselho hoje? Tenha paciência, tenha fé, tenha força de vontade, faça o seu melhor, as coisas vão acontecer. Esse país continua sendo o país da oportunidade. É muito legal. É muito legal escutar isso. De novo, eu vim pra cá muito cedo, então a minha mudança foi diferente, de novo, é caso a caso, a minha mudança. Cada mudança é única, mas eu falo a minha é diferente porque eu tinha, sei lá, 20 anos de idade, 20 e poucos, então a nossa perspectiva de vida, expectativa de, né, não se compara em fazer uma mudança familiar. Pra gente até não se estender aqui, em que momento, se é que você tem isso, teve algum momento aonde você percebeu ou você começou a entender ou ver os Estados Unidos como essa é a minha casa? O Brasil hoje
sempre vai ser o meu país. E eu falo isso hoje, eu que tenho criança aqui, que sou casada com um americano, né? Sou muito americanizada para muita coisa, até pelo tempo e pelo momento aonde eu imigrei. Era um momento de 20 anos atrás, que não tinha internet e outras coisas, então a gente tem uma experiência diferente. Não importa se é boa ou se é ruim, mas para vocês, teve algum momento marcante que você fala, agora eu realmente me senti residente? Eu não tô nem falando de documento, tá? Não é o dia que eu recebi residência, mas assim, aonde você começa a se sentir residente daqui? Eu acho que em vários momentos isso aconteceu com a gente, mas eu acho que o processo de adaptação das crianças à escola e minha participação como mãe, nós como pais, eu e meu marido, e nós como família também, foi um fator primordial nisso. Assim, a gente entender que a escola tem regras, tem horários, tem momentos, tem coisas que os pais têm que voluntariar, os pais têm que fazer. E à medida que você busca entrar nesse mundo, as pessoas te recebem. Existe uma fala a respeito do americano, que o americano é frio, que o americano é distante, e eu vi que eles não são. Eles querem ver quem você é e você provar seu valor, eles te aceitam e te recebem de braços abertos. Então, eles são pessoas muito... Eles pagam um alto preço pela sociedade que eles formaram. Sim. Entende? Um alto sacrifício, um alto preço. Exige acordar cedo, exige cumprir o horário, exige ser honesto, exige um monte de coisa. Eles querem sim que você agregue. Entende? Sim. Então, nesse momento que eu comecei a voluntariar, fazer parte da escola, trabalhar, eu trabalhei no sistema escolar, tudo isso me fez me sentir muito, assim, parte deles, entende? Parte da sociedade. Eu não ficava à parte, eu não ficava buscando só a minha praia, o meu grupinho, né? Entende? Então, assim... buscando se integrar. Exato, exato. Então, o que eu quero dizer é assim... Existem pessoas que moram nos Estados Unidos há 20, 25 anos e que nunca fizeram um amigo americano, sempre andando com a comunidade brasileira. Existe alguma coisa de errado nisso? Se ela pode sobreviver e muito bem assim, ok. Mas o que acontece é você sempre vive à parte. Você é sempre um outsider, quer dizer, você não começa... É que, enfim, eu acho que... Isso, de novo, né? Isso é algo pra gente fazer talvez um bate-papo, colocar mais pessoas. E eu acho que seria muito legal, talvez, até fazer esse café, esse bate-papo. Porque eu acho que a gente, o brasileiro, quando ele chega, ele vai naturalmente se unir ao brasileiro. É natural, não tem problema nenhum. Mas, quanto mais a gente entende a cultura que a gente tá, mais a gente se sente parte dela. Sim. E a gente entende o porquê, da onde vem certas coisas e talvez valha a gente fazer um bate-papo disso. Sim. Acho que seria legal com mais gente e trocar essas experiências que acho que são sempre muito válidas. Kátia, assim, eu queria de verdade, assim, te agradecer muito. A gente tá aqui na tua casa, gente. Não, fala a verdade. Invadimos a casa da Kátia. A dúvida foi na casa da Kátia e da Andréia. Da Kátia, claro. Porque a minha casa é maravilhosa, super organizada. É uma delícia aqui, a gente tá aqui, a gente sentou aqui fora para bater esse papo. E eu te agradeço porque, primeiro, eu sou muito grata à nossa amizade, à nossa parceria. A Kátia hoje trabalha conosco e a gente tem muita honra, muita alegria de ter a Kátia conosco. Quem conhece a Kátia, tem muita gente que vai ver esse vídeo e vai entender... E eu tenho certeza que vai ser um vídeo que vai trazer muito carinho, muito... Porque a Kátia é assim. Então, assim, a gente conhece a Kátia, a gente adora a Kátia. Então, a gente ri, agora nós vamos chorar nesse vídeo. Então, assim, eu queria te agradecer Obrigada, muito mesmo. Querida. Toda a parceria, toda a confiança, fazer esse vídeo, deixar a gente aqui bater papo, porque o que eu busco com isso é realmente, deixar claro que a sua história é uma história que tem muito valor e eu acho que a gente tem que usar no sentido positivo da coisa para motivar quem tá chegando. Até para dizer, não é sempre esse paraíso, mas vale a pena. Essa é a mensagem. Totalmente. E mostrar, assim, que a gente consegue fazer parte de um outro local, que a gente consegue conhecer pessoas e ter amigos verdadeiros, independente de estar num local novo. Então, de coração,
muito obrigada. Eu tenho certeza que vai ter perguntas. Quem tiver perguntas desse vídeo, a gente pode fazer um outro vídeo se o pessoal quiser. Claro. Porque eu acho que você tem muito a oferecer de orientação, de dicas, e eu acho que seria muito legal. Então, de coração, assim, muito, muito obrigada. Quem agradece sou eu, querida. E obrigada pelo bolo, pelo suco, pelo café. Foi um prazer e eu quero dizer que a honra é toda minha. Você é uma pessoa que eu amo de paixão, sempre amei. Faltou falar que a gente se conheceu no ponto de ônibus das crianças. Sempre o glamour da vida na América. Das mães americanas, não é verdade? O glamour da vida na América. Exato. E aí a gente passou a trabalhar juntas desde 2018. É isso aí. E é uma honra trabalhar com você. Você é uma pessoa honesta, íntegra, que visa o bem dos seus Essa é a parte paga clientes. Não, ainda pior que eu não ganhei, gente. Onde que tá? Cadê? Mas assim, é um prazer. Eu sempre indiquei você de olhos fechados para as pessoas, mesmo quando a gente ainda nem trabalhava juntas. Verdade. E hoje é uma honra para mim estar na sua equipe. Eu gosto demais de fazer parte dessa equipe. Muito obrigada. Obrigada, Catinha. Eu que agradeço, querida. Vamos acabar abraçadas. Assim, ó. Parecia a cara do cara depois de magro, assim, ó. Eu tenho que falar, um prazer estar aqui com você. Obrigado de abrir sua casa, alguma coisa assim. Ela fica rindo da minha cara. Para tudo, você conseguiu ter negócio preto no teu dente. Ah, meu, pô, o que eu vou fazer com essa mulher? Acho melhor eu ir na casa dela. Me recebe na sua casa, finge que aqui é sua casa.